Olá, amigos, tudo bem? Aqui é o Barros novamente. Bom, vamos conversar um pouco sobre a parte de tendência e teoria de Down. Bom, como é que ela funciona e como é que a gente vê algumas situações interessantes para que a gente identifique se o mercado ele começa a ficar mais duradouro, mais confiante e como a gente poder identificar isso no gráfico. Bom, nós vamos fazer o seguinte: pegamos aqui o índice Bovespa e o índice Bovespa ele é um representante, ele é uma cesta, tá? Uma cesta de ativos, de uma média de ativos. E como essa média de ativos? No caso nós temos o IBX 100 e o IBX 50, né? E dentro dessa situação o Ibovespa ele mede a média de todos esses ativos, da variação de todos esses ativos, e nisso é traçado o índice Bovespa, no caso aqui. Então, no caso, essa situação que vocês estão vendo aqui, cada candlestick desse vale um dia, tá? Um dia de mercado. E ele reflete o movimento das ações, tá? Das 100 ações, que são essas 100, essas 100, esses 100 papéis, tá? Que ele reflete o comportamento desses papéis, a média do comportamento desses papéis. Então, o que, que a gente faz? A gente vê que essas partes, que são as partes de baixo, são as partes da onde? Dos comprados. E aqui, essas partes de cima, que são as máximas que foram feitas durante o período, foram a parte das pessoas que começaram a vender, dos vendedores. Então, como é que funciona aqui? Nós vamos traçar aqui uma LTA, tá? Que ela tem que pegar pelo menos em duas mínimas, ou na direção, tá? Para onde está indo o mercado, tá? Aqui. E nós vamos traçar a linha de retorno, que ela é o que? Ela é uma paralela da LTA. E nisso a gente forma um canal. E esse canal ele nos mostra as duas configurações. Ele nos mostra a parte mais volátil, tá? E desse lado aqui a parte menos volátil. Você vê que aqui o mercado ele se mexeu com muito mais volatilidade do que essa parte aqui. Você vê que a volatilidade está diminuindo, né? Então, o que, que acontece? Anterior a essa volatilidade, nós tivemos uma grande queda. E essa queda, quando ela é retomada, ela é sempre retomada com um processo de volatilidade do mercado, que o mercado tenta se recuperar puxando muito o preço muito para cima, aí depois puxa o preço muito para baixo, puxa o preço muito para cima. É como se fosse uma maré, né? Porque tanto que Ralph Nelson Elliott fala que os preços se movimentam, os gráficos se movimentam, ou no caso os preços, né? Como ondas. Então você já viu quando vê uma onda forte lá de cima, muito forte e bate, quando ela bate ela se espalha, né? Quando você joga um copo, despeja um copo de água de uma certa altura, a água bate, né? E quando ela bate, ela tem um reflexo de voltar rapidamente, depois ela volta novamente numa certa elevação, até que ela consegue se escorrer pela pia, né? E ficar, vamos supor assim, mais mansa, mais tranquila. É a mesma coisa com o gráfico, ele bate, consegue essa grande volatilidade, depois o que, que acontece? O mercado começa a ficar mais tranquilo. Vamos dar uma olhada aqui nessa questão aqui do volume. Olha que interessante. Nessa parte aqui, em que nós temos maior volatilidade, você vê que aqui o volume ele é menor, ele é um pouco mais baixo, né? Porque aqui tem o quê? Tem baixa negociação, então você tem uma volatilidade, o mercado fica descontrolado. E onde o mercado fica um pouco mais descontrolado, fica uma situação muito volátil, o volume, o capital, aquele capital mais pesado, fica um pouco mais de fora, eles não se mexem. E quando você vê aqui, voltando para a parte mais calma do gráfico, você vê que aumenta esse volume. Por quê? Porque o mercado ele fica mais racional quando ele fica mais tranquilo. Então é onde começa a vir o quê? Os investidores. Então todo o mercado muito volátil, a gente sempre sabe que tem muitos especuladores. Aqui tem muito especulador. Então muita gente entra e sai, por isso que o volume é menor. E quando
você tem um mercado mais calmo, você vê que o volume aumenta aqui, e aqui tem menos especuladores e mais gente entrando com dinheiro. Então, pessoal, é sempre interessante ver essas situações da parte de massa, tá? Essa psicologia de massa, tanto que muitos estudiosos, até mesmo o Dr. Alex Elder, ele trabalha muito a situação psicológica do mercado, a situação do movimento, coisa que fatores fundamentalistas a gente não consegue muitas vezes olhar. Então eu quero que vocês prestem muita atenção sobre essa questão de psicologia do mercado, tá? Para que vocês possam ver e entender um pouco mais sobre isso. Ok, pessoal? Vou ficando por aqui. Agradeço aí pela atenção, por terem visto mais um vídeo do Barros e espero que isso seja de grande valia para todos, tá? Um grande abraço aí e até o próximo vídeo.